um resumão sobre ordem bipolar? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Essa é a aula 11 na íntegra para você, uma super revisão sobre o mundo bipolar. Para você que tem pressa de imitar neném, uma aula divertida, rápida e direto ao ponto. Não é tão rápida assim, né? Mas, vai revisão, tá valendo. Então senta aí bem confortável que você vai sair dessa aula sabendo tudo sobre esse tema que sempre cai, neném. Fala, não me diga! Então, ajuda aí, né? Dá aquele joinha, se inscreva se você chegou agora e vamos ao que interessa de uma vez, ok? Partiu gabaritar? Para que possamos entender o que é o mundo bipolar ou a ordem bipolar, nós precisamos recorrer um pouquinho para a história. As duas chamadas guerras mundiais mudaram a economia, a sociedade e a geopolítica em todo o mundo. Os impérios anteriores da Primeira Guerra foram um a um se desmoronando e no lugar deles surgiram duas principais potências. De um lado os Estados Unidos e da outra a União Soviética. Em 1917, no meio da Primeira Guerra, rolou um movimento de camponeses e operários no antigo Império Russo. E eles eram baseados naqueles pensamentos do Karl Marx e do seu brother lá, o Friedrich Engels, o que a gente chama de socialismo. Esses movimentos acabaram sendo inspirados pelo socialismo e gerou aquilo que nós chamamos aqui no Ocidente de Revolução Russa. Como consequência dessa revolução, criou-se então em 1922 o primeiro país de orientação socialista no mundo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ela era enorme, gente. No início ela era formada por áreas do antigo Império Russo, e daí mais pra frente acabou se anexando outros territórios de pequenas repúblicas que também queriam fazer parte dessa União Soviética. Então, um a um eles foram chegando. Em 1920, então, já colou aí no bonde lá o Cazaquistão, a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão. Depois, em 1921, entrou pro time também dos soviéticos a Ucrânia. Quando o país estava lá já se oficializando, em 1922, o Tajiquistão entrou no bonde. Em 1925, colaram também nessa panelinha aí o Turcomenistão e o Uzbequistão. Em 1936, o Kirguistão entra pra galera. E em 1940, a galera dos Bálticos lá também entraram na festinha. A Estônia, a Letônia, a Lituânia. E por fim, em 1944, vendo a parada toda ficando maneira lá, entra na brincadeira aí a Moldávia e a Bielorrússia. Pronto, estava formado o maior país já organizado na história do mundo, com mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Pra você ter uma ideia, gente, cabiam quase 3 Brasis ali dentro, algo assim gigantesco. Depois da Revolução Russa e da formação da União Soviética, rolou uma treta entre os idealizadores lá da Revolução Russa, que acabou botando toda a União Soviética por água abaixo. Depois que o Lenin faleceu, Lenin era o tiozão lá que todo mundo da Revolução respeitava. Então depois que ele morreu, os outros dois líderes começaram a se desentender. O Trotsky e o Stalin tinham ideias bem diferentonas para liderar aí o bonde. Rolou que numa dessas tretas, a galera que concordava com o Stalin botou Trotsky para correr do país, que depois de um tempo foi encontrado morto lá no México. Faleceu. Até hoje procuram saber quem que envenenou o tal do camarada. Sei. Com o Stalin no poder, formou-se então um governo totalitário, que tinha como sustentação um único partido legalizado no país, que era o quê? O Partido Comunista. Devido a essa treta que rolou entre os camaradas lá, o socialismo, que acabou se praticando na União Soviética, passou por um rumo bem diferente daquilo que o Karl Marx, o Engels promovia, que era o socialismo científico. Os autores passaram a chamar isso de socialismo real. O Estado passou a ser dono de tudo, tudo. Então quem tinha alguma coisa por lá, esqueça, já era. Como tudo era do Estado, não tinha concorrência e por causa disso a lei da oferta e da procura também muito menos existia. A economia passou a ser planificada, não tinha essa de livre mercado. Tudo era rigorosamente planejado pelos burocratas. Burocratas eram aquelas pessoas, os Manovsky lá do Stalin que organizava o partido. E o Estado garantia todos os meios essenciais para a galera lá viver com dignidade. Educação, saúde, aposentadoria, emprego. E além disso, cada ministério era responsável por organizar um setor da economia. Então tinha o Ministério da Indústria, da Agricultura, da Pesca, da Extração Mineral, dos Serviços, etc. Todos eles faziam parte de um comitê central, que era chamado de Gosplan. A cada 5 anos eles organizavam uma cartilha que definia o que cada setor, cada república, cada região soviética produzia. Dessa maneira, claro que à base de muito tiro, porrada e bomba, a União Soviética passou de uma economia agrária em uma superpotência em poucos anos. A União Soviética se tornou tão forte que a parte militar passou a ser temida por todo mundo, inclusive pelo todo-poderoso Estados Unidos. Por falar em Estados Unidos, atualmente os Estados Unidos são considerados a principal potência do mundo. Mas essa condição alcançada pelo tio Sam não aconteceu assim de uma hora para outra. Foram menos aí de
4 séculos para que os Estados Unidos passassem da condição de colônia para superpotência. E um dos motivos dessa transformação rápida foi a ascensão econômica no Sul, que tinha como a principal atividade a produção monocultora, principalmente de algodão, já que o Sul tinha características aí de climas tropicais e era favorável para o cultivo. No Norte, as atividades eram distintas, comércio, indústria e tal. Por quê? Porque aquela região ali tinha um clima mais temperado. Então, o que rolou ali foi o surgimento dos centros industriais, das instituições financeiras, começaram a funcionar naquela parte. Os Estados Unidos, eles contavam com diversos recursos naturais e eram extremamente importantes aí para as indústrias que estavam surgindo lá no Nordeste dele. Isso desencadeou vários avanços aí que começaram a acelerar o comércio, o mercado interno começou a se expandir, gerou prosperidade econômica, investimentos na mineração também era muito importante, carvão para poder alimentar as indústrias ali, e tudo isso crescendo mais a produção e desenvolvendo e enriquecendo. Mas no final do século XIX, a descoberta do petróleo é que foi importante aí para a economia dos Estados Unidos. Isso promoveu uma revolução em transporte, inclusive surgiram os primeiros automóveis lá nos Estados Unidos, pela fábrica de quem? Do Henry Ford. Além de criar o primeiro automóvel, ele também desenvolveu uma nova forma de produção industrial, o Fordismo. Além disso, ele tinha uma forma de ver o mercado também, porque para ele a produção devia ser em massa e o consumo também, de modo que o próprio trabalhador que estava produzindo aquele material consumisse o próprio material da produção dele. Então a ascensão da economia dos Estados Unidos acontece principalmente por essa intensa acumulação de capital que aconteceu na segunda metade do século XIX. Agora, no início do século XX, o país já possuía empresa que tinha todos os monopólios já de petróleo, aço, automóveis, ferrovias. Os Estados Unidos já estava poderoso aí na economia. Mas o crescimento da economia mesmo também foi propiciado por 2 eventos históricos importantes. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a guerra não foi na América, foi na Europa. E em todo momento em que a Europa se encontrava em reconstrução, quem é que estava lá ajudando com empréstimo, com mercadoria, com produção? Estados Unidos. Então eles, com isso, geraram um crescimento do PIB gigantesco. E a base do quê? A base de ajudar os países da Europa. Dessa maneira, então, eles ficaram ali cada vez mais enriquecendo, gerando dinheiro, a ponto de eles se tornarem a maior economia do Ocidente. Com todo o mundo ocidental dependendo dos Estados Unidos e também devido à crise econômica que os próprios Estados Unidos geraram aí pela quebra da Bolsa de Nova York, surgiu um temor do mundo capitalista porque lá do outro lado os soviéticos estavam crescendo e aí a influência dos soviéticos poderia ameaçar o capitalismo. Foi então realizada uma reunião para remanufaturar todo o sistema econômico capitalista. A Conferência de Bretton Woods, como ficou conhecida, ela criou uma série de disposições aí criadas por 45 países que eram lá os aliados dos Estados Unidos. Isso aconteceu em julho de 1944. Qual era o objetivo disso? Era estabelecer parâmetros para evitar que o capitalismo pudesse ficar cada vez mais enfraquecido e evitar que o socialismo tomasse conta e os soviéticos tomassem conta de toda a Europa e tal. Então eles começaram a criar um sistema para evitar que isso acontecesse. E aí veio o que? A Conferência de Bretton Woods. Dentro da Conferência de Bretton Woods, ocorreu aí medidas que foram extremamente favoráveis para os Estados Unidos. Por quê? Porque dali em diante, os Estados Unidos é quem tomou o controle de fato da economia do mundo, assim como todo o sistema de distribuição de capital. E isso por quê? Porque criou-se o padrão dólar. Todas as negociações do mundo tinham como dólar como referência. E isso acabou fazendo com que os Estados Unidos se tornasse o fiador do mundo. E dessa maneira, então, como os Estados Unidos chamou para ser responsabilidade, todo mundo passou a depender mais dos Estados Unidos. E isso acabou fortalecendo todo o poderio econômico, além do militar que já era forte aí dos Estados Unidos. Dessa maneira, então, como ele se tornou todo fortão, ele acabou fazendo uma oposição direta à União Soviética, que lá do lado oriental já estava se firmando como grande concorrente aí do mundo capitalista e agora concorrente dos Estados Unidos. Com os dois lados do jogo geopolítico organizado, como que a Guerra Fria começou? Bom, pessoal, a melhor definição para a expressão Guerra Fria é a de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico. Ela não aconteceu um embate militar direto, declarado entre as potências aí, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Até mesmo porque esses dois países estavam armados até os dentes, pessoal. Eles tinham aí centenas de mísseis nucleares. Um conflito direto armado entre eles aí significaria o fim do planeta. Para que a gente possa entender o sentido desse acirramento entre essas duas potências que se formaram, vamos precisar entender aqui como é que estava o espaço geográfico no fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da Conferência de Bretton Woods, os Estados Unidos passou a ter uma moral enorme aí com a galera do Ocidente.
Depois que ela chamou para si aí a responsa de ser líder do bonde, ela virou toda poderosa. Mas do outro lado, a União Soviética, que apesar disso também lutava ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra, ela já estava varrendo o nazismo todo, de todo o leste europeu ali. Já havia entre os dois países uma certa desconfiança e também uma concorrência, porque a ideia de ambos os lados era o quê? Era estender a influência ideológica para todos os cantos do planeta. Cada um com uma ideologia, eles queriam dominar o mundo. Com isso entendido, vamos conhecer os 4 eventos do fim da Segunda Guerra que deram um start para a Guerra Fria. E são eles: a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam, a Doutrina Truman e o Plano Marshall. A Conferência de Yalta, também chamada de Conferência da Crimeia, foram aí uma série de reuniões entre Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, França e China. Nesse momento a União Soviética já tinha dominado a Alemanha no leste europeu e estava querendo mostrar para geral do mundo que eles eram os caras na questão militar. E vamos conversar? Eles eram mesmo. Só na ativa, o Exército Vermelho tinha 1 milhão de soldados. O objetivo dessa conferência era para determinar o que fazer com os territórios que tinham acabado de ser libertos dos nazistas e acabar com a Segunda Guerra de vez. Lembrando, galera, a guerra ainda não tinha acabado, beleza? Mas mesmo assim, eles já se achavam aí os vencedores da guerra e por isso determinaram como ficariam as terras do leste europeu. Devido a essa questão da superioridade militar, que botou medo em todo o mundo ocidental, ficou decidido que quem iria organizar o leste europeu seriam os soviéticos. E isso gerou um medo enorme nos Estados Unidos, porque a guerra estava continuando e somente 3 meses depois é que a Alemanha se renderia. Mais precisamente no dia 8 de maio de 1945. Os Estados Unidos temiam que a União Soviética tentasse avançar sua influência também nos países do Ocidente. Então vocês imaginam já, né? Tipo, os Estados Unidos, que não era superior na questão militar em relação aos soviéticos, precisava criar um meio de dissuasão, ou seja, um meio de criar medo nos soviéticos. E aí, galera, passou um tempinho e umas paradas aconteceram. A few moments later. Com a rendição da Alemanha, 3 meses depois, seria necessário se reunir mais uma vez para que organizasse como ficaria o território alemão depois da guerra. Aí rolou a segunda conferência do fim, que foi aí a Conferência de Potsdam. Nessa conferência que rolou entre 17 de julho até 22 de agosto de 1945, e estavam lá Stalin, Clement Attlee do Reino Unido e Harry Truman dos Estados Unidos, eles acabaram decidindo aí quanto que a Alemanha devia pagar aos países vitoriosos da guerra, além de discutir e acabar de vez com a guerra, já que o Japão ainda estava dando trabalho lá na Ásia. Para isso também, então, foi criado a Declaração de Potsdam, que era tipo um ultimato para que o Japão saia da guerra pela porta da frente, antes que desse muito ruim para eles. E ó, galera, quando eu digo muito ruim, seria muito ruim mesmo. Como os Estados Unidos estavam lá boladão com o avanço dos soviéticos, eles precisavam dar uma demonstração de poder para os comunas, que era o quê? Justamente para evitar que eles ficassem administrando a Alemanha toda. Então, o presidente americano chegou assim, tipo, de pé de ouvido pro tio Stalin e falou assim: ó, tem uma arma muito potente na minha mão, e se o Japão não arregar, eu vou usar. Nossa. Stalin, que não era bobo nem nada, o que fez? Já tinha sacado qual era dos americanos e imaginando que poderia ser só aí um blefe, talvez, nas negociações pela Alemanha, falou mais ou menos assim pro Truman: ah, é? Então larga lá pros japas esse troço aí, quero ver mesmo qual é de vocês. Como o Japão não aceitou o acordo da Declaração de Potsdam, os Estados Unidos detonaram nos dias 6 e 9 de agosto, no meio da Conferência de Potsdam, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que fizeram os japas se renderem aí e os Estados Unidos ficarem por cima da carne seca. Uma vez que se a União Soviética tinha o maior exército do mundo, a partir de agora essa ameaça numérica não surtia mais efeito, já que se eles tinham aí o maior exército, agora os americanos tinham a arma que reduziria esse exército a pó. E para acabar então com a conferência, ficou decidido que a Alemanha ficaria dividida em 4 áreas de administração. Era um só país, mas organizado pelos 4: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Os Estados Unidos saíram, obviamente, vitoriosos aí da Conferência de Potsdam, mas as tensões com os soviéticos só começavam aí a piorar. Percebendo que os partidos comunistas na Europa Ocidental estavam ganhando força e temendo o avanço dos soviéticos, o presidente Harry Truman então resolve apelar para a opinião pública do país. No dia 12 de março de 1947,
O presidente Truman, em seu discurso, se posiciona a favor das nações livres que desejassem resistir às dominações. Trocando em miúdos, ele disse que qualquer país que quisesse resistir ao avanço soviético no mundo, ele estaria lá para ajudar. Pronto, já era. Os Estados Unidos falaram naquele momento para todo mundo o que todo mundo suspeitava, mas também não queria ouvir. Os Estados Unidos queria treta com os soviéticos. Só que agora o papo era reto. A terra arrasada no Ocidente, com a crise do fim da guerra, foi aí um prato cheio pra galera aí dos comunistas da Europa Ocidental a ganhar terreno no Ocidente, vamos dizer assim. Nas eleições minoritárias da França, da Espanha, de Portugal, por exemplo, os comunistas já tinham ganhado aí uma faixa de 45% do eleitorado. E justamente com aquele discurso de que a destruição das cidades era a responsabilidade do capital. Então, para ajudar ainda mais os países ocidentais aí a sair da crise econômica do pós-guerra e reverter essa má impressão deixada pelas cidades destruídas, os Estados Unidos criaram então um plano de reconstrução econômica, que ficou conhecido como Plano Marshall. O Plano Marshall dos americanos resultou num crescimento enorme, pessoal, dos países europeus aí que pegaram a grana dos caras. E é claro que os soviéticos sacaram que o plano era um esquema para aumentar a influência americana na Europa. Esse plano fazia com que os beneficiados, os países lá que pegaram a grana, tivessem dívidas em dólares com os Estados Unidos, para depois pagar, ou seja, aumentar ainda mais a influência. Mas em resposta a essa possível ameaça americana para os planos da União Soviética, Stalin foi lá e deu uma trucada. Ele ameaçou todo o leste europeu e o Ocidente também, dizendo que quem aceitasse a ajuda dos americanos estaria se afastando de qualquer parceria comercial com a União Soviética. É claro que todos os países do Ocidente desdenharam aí o tio Stalin. E alguns países do Oriente também. A Iugoslávia e a Albânia não estavam nem aí para a União Soviética. É que, na real, apesar de socialista, os iugoslavos não tinham ligação nenhuma com os soviéticos, já que eles se livraram sozinhos do nazismo e aceitaram o socialismo por iniciativa própria. Então eles acabaram meio que ficando do lado dos americanos, mesmo sendo socialista. É bizarro? É, mas para eles fazia algum sentido. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Continuando, em resposta ao Plano Marshall e para fazer média com os países alinhados, os soviéticos acabaram criando uma espécie de Plano Marshallzovsky, que seria conhecido como Comecon, mas já tinha dado ruim. O acirramento entre os americanos e os soviéticos já tinha alcançado patamares muito fortes. O lado A e o lado B ideológico e econômico já estavam formados, mas essa divisão aí já estava indo para o campo militar e tecnológico. Com alianças militares e bombas atômicas de tudo quanto era tipo, acabou dando treta ainda maior. Então, acontece que os Estados Unidos já estavam se atravessando nos planos aí da Conferência de Potsdam. Ela destinou recursos do Plano Marshall e, sem concordar com isso, iniciou a aplicação dos recursos lá nos setores ocidentais da Alemanha. Os Estados Unidos não estavam nem aí pro acordo. Começaram a implantar aí o plano, colocaram uma moeda nova, o marco alemão, e procurou reestruturar a economia. Mas os soviéticos tentaram reagir a essa política econômica, pressionando os americanos a abandonar o Plano Marshall e a política adotada por lá. Uma pausa aqui, pessoal. Lembra que eu falei que a Alemanha tinha sido dividida em 4 zonas de ocupação? Então, a capital Berlim, que geograficamente ficava situada dentro do território controlado pelos soviéticos, estavam divididas aí também em 4 regiões de administração. E isso foi o ponto-chave para os soviéticos chantagearem os americanos. Em 1948, então, num evento que ficou conhecido como Bloqueio de Berlim, os soviéticos fecharam todas as estradas que levavam suprimentos da parte ocidental da Alemanha até a capital. A ideia dos soviéticos era criar uma crise de abastecimento em Berlim na intenção dos Estados Unidos ceder essa questão econômica aí do Plano Marshall. Mas os americanos não cederam à chantagem. Se o meio terrestre até Berlim estava bloqueado, não restaria outra alternativa senão o quê? Senão abastecer a capital por via aérea, galera. Criou-se então, pessoal, a maior operação de guerra em tempos de paz já vista na história. Durante 11 meses, a cada 10 minutos descia um avião em Berlim Ocidental carregando de tudo um pouco. Tudo aquilo que os berlinenses precisavam. Desde carga viva até insumos de produção industrial, de alimentos até bens de consumo duráveis. O transporte disso custou uma nota preta para os Estados Unidos. Mas eles jamais cederiam à pressão soviética. Mas aí eu pergunto a você, caro aluno, se os soviéticos tinham bloqueado a passagem até Berlim, por que os Estados Unidos não usaram a força para desbloquear? E outra, se os soviéticos fecharam o território, por que então deixavam os aviões passarem no espaço aéreo de boa? Não seria melhor abater e assim impedir que os americanos abastecessem Berlim?
Não sei. Vai ficar só no não sei. É. Simples, meu caro aluno, porque tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos não eram burros o suficiente para entrar em conflito, já que naquele momento qualquer faísquinha poderia causar aí uma terceira guerra mundial. Tanto de um lado quanto do outro tinham armas nucleares suficientes para destruir o planeta 14 vezes, galera. Então não seria legal arriscar, vocês não acham? É tudo legal, né? Continuando, depois desses 11 meses de tensão nas fronteiras alemãs, já em 1949, os soviéticos arregaram, vamos dizer assim, só que em partes. Eles reabrem as estradas, mas a partir daquele momento a faixa administrada pela União Soviética se declara independente, formando assim a República Democrática Alemã, ou como nós conhecemos aqui, a Alemanha Oriental. Era um único povo, só que agora dividido em 2 estados independentes e com sistemas econômicos totalmente diferentes, de um lado capitalista, do outro socialista. Com essa divisão da Alemanha em 2 países distintos e para evitar que houvesse uma fuga de cérebros da parte oriental para o ocidental, os soviéticos levantaram em Berlim um muro que dividia os 2 sistemas. O Muro de Berlim, como ficou conhecido aí, tornou-se o principal símbolo desse contexto histórico, que até hoje também é chamado de Muro da Vergonha. Devido ao avanço socialista, principalmente com a Revolução Comunista Chinesa em 1949, os países do Ocidente, com a liderança, claro, dos Estados Unidos, criaram uma aliança militar que foi chamada de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qualquer país que declarasse guerra para um dos países membros da aliança, geral do bonde caía de pau junto. E na prática isso resultou num fortalecimento das tensões na Europa, porque em resposta a isso os soviéticos montaram o bonde socialista 6 anos depois. O Pacto de Varsóvia garantiu aos socialistas a mesma sensação de segurança que a OTAN proporcionava para os ocidentais e garantia para o resto do mundo aí uma maior chance da Terceira Guerra Mundial acontecer. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Na intenção de um lado conter o outro com mais rigor no avanço aí da sua ideologia, vários conflitos militares regionais aconteceram. Apesar de que, embora acontecessem, as potências elas nunca se enfrentaram aí diretamente. E entre esses conflitos regionais se destacam aí principalmente a Guerra das Coreias em 1950, a Guerra do Vietnã entre 1959 e 1975, que inclusive os Estados Unidos tomou a maior surra da sua história, e também a Guerra do Afeganistão em 1979, que inclusive os Estados Unidos armou o povo talibã para expulsar os soviéticos. E essas mesmas armas, tempos depois, serviram para o maior ataque terrorista da história, o ataque às Torres Gêmeas de Nova York, lá em 11 de setembro de 2001. Outra situação importante nesse contexto da Guerra Fria foi o processo da descolonização da África e da Ásia. A crise das potências colonialistas, que entraram em decadência após a Segunda Guerra, é uma das principais razões da descolonização. Essa queda abriu espaço para a luta pela autonomia nacional das colônias. Só que, na lógica da Guerra Fria, a decadência foi marcada também pela luta por áreas de influência. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética passaram a estimular a descolonização afroasiática. Enquanto que os soviéticos diziam para o povo que a colonização era uma forma de dominação do capital, os Estados Unidos corriam contra o tempo para garantir a descolonização, já que isso não era lá uma boa propaganda para as intenções dos americanos. Isso fez que, no contexto da Guerra Fria, vários novos países se tornaram independentes e aumentaram aí as tensões também entre as ideologias capitalistas e socialistas, além também de causar mais treta entre as superpotências. Então, essa luta pelo poder ideológico rolava solta. Na tentativa de uma potência prever os próximos passos estratégicos do lado adversário, tudo aconteceu. Desde conflitos indiretos até tratados que na prática só serviram aí para gastar papel e espaço nas notícias dos jornais. Ah, e também aconteceu a mais sórdida de todas, a espionagem. 2 sistemas de investigação e espionagem foram criados pelas potências: a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, também conhecida como CIA, e o Comitê de Segurança de Estado, na União Soviética, conhecida também como KGB. Nessa pira de um tentar ser melhor do que o outro, agentes tanto de um lado quanto do outro se infiltravam nos planejamentos estratégicos a fim de dar aquela bisbilhotada nos planos alheios, além de perseguir, claro, quem era o X9 da sua panelinha. Como o medo geral da Terceira Guerra rolava solta, e sabendo também que os americanos já tinham provado a eficácia da bomba atômica, sua principal arma que botava medo no mundo todo, a caguetagem rolava solta nessa época. Pouco tempo depois que os Estados Unidos tirou parte do Japão do mapa,
A Inglaterra, a China, a França e principalmente a União Soviética já tinham sua arma nuclear, que era praticamente um copia-cola dos americanos. Movidas pela rivalidade, as superpotências ampliaram esse arsenal de um jeito espantoso. E com esse lance de querer dar aquele bizu lá no que o outro estava fazendo, a espionagem e o desenvolvimento militar acabaram dando origem a outra forma de disputa, que era a corrida espacial. Com a conquista do espaço, cada um dos blocos queria mostrar ao mundo quem tinha a melhor tecnologia e a maior hegemonia no mundo. Em outubro de 1957, os soviéticos colocaram em órbita o Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. Um mês depois, lançaram o Sputnik 2, que lançava junto com eles a cadela Laika, o primeiro ser vivo a orbitar o planeta intencionalmente. Em 1961, Yuri Gagarin se torna então o primeiro ser humano a ir para o espaço, a bordo da nave Vostok. Esqueci de falar um negócio aqui. Yuri Gagarin foi o primeiro a orbitar a Terra e ele foi o primeiro também que percebeu que a Terra era azul. E apesar de ser óbvia pra gente, essa foi uma das descobertas científicas mais importantes do século XX. Os Estados Unidos só conseguiram aí um feito notável na corrida espacial anos depois. Em 1969, quando boa parte do mundo assistiu ao vivo pela televisão a chegada do homem à Lua através aí da Apollo 11. Eu disse feito notável, ok? Mas rolou uma outra situação aqui que mistura ideologia, espionagem e corrida espacial que eu preciso citar, que foi a crise dos mísseis de Cuba. Tempos antes, no ano de 1959, um movimento revolucionário derrubou o ditador cubano Fulgêncio Batista e acabou instalando no país um governo socialista liderado por Fidel Castro. Era a chamada Revolução Cubana. Os Estados Unidos, que ficou pistola aí com a Revolução e já com a sua tecnologia aeroespacial avançada, utilizou um avião espião chamado Lockheed U-2, que voava a uma altitude quase que espacial. E nisso eles perceberam que os soviéticos tinham instalado os mísseis nucleares na ilha de Cuba, que agora também já fazia parte aí do alinhamento com Moscou. Então dá uma olhada aí qual era o medo dos Estados Unidos. Bem perto aí do seu território tinha aí mísseis nucleares apontados. O medo desse míssil perto aí do território foi tanto que o presidente Kennedy dos Estados Unidos ligou direto lá pro Nikita Khrushchev, que era o chefe de Estado da União Soviética, e falou que se ele não fosse tirado esses mísseis de Cuba em 15 dias, ele acionaria os mísseis americanos que estavam na Turquia e no Japão na cabeça dos comunas. Durante 13 dias, o mundo viveu um medo de uma possível terceira guerra nuclear. Mas como os dois não eram assim tão burros, então eles acabaram entrando num acordo. A União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos fizeram o mesmo na Turquia e no Japão. Durante toda a década de 70 e de 80, a tensão nuclear, econômica e ideológica continuava ocorrendo, mas os soviéticos acabaram centralizando muita grana na parte militar e acabou deixando partes fundamentais de lado. Na agricultura e a alimentação acabaram meio que ficando de lado. Isso acabou gerando reflexos políticos em toda a área de influência comunista. Durante a década de 1980, então, a economia da União Soviética estava praticamente falida. E isso gerou reflexos aí sobre as nações que faziam parte do bloco socialista e entre elas a Alemanha Oriental. E aí, pessoal, aconteceu o que nenhum ocidental imaginaria que poderia acontecer naquele estágio da tensão mundial. Em março de 1985, Mikhail Gorbachev assume o cargo de secretário-geral do Partido Comunista. Seria como se fosse o presidente da União Soviética. E decidido a melhorar a situação econômica, ele acreditava aí que poderia abrir a União Soviética para o mercado, transformar o país num Estado democrático de direito, sem abandonar o socialismo. Que viagem é essa, velho? Gorbachev então tornou-se intensamente popular no mundo todo, principalmente no mundo ocidental, em virtude aí da sua política de redução de armas nucleares e de seu esforço para democratizar a União Soviética. Para isso, ele apresentou um conjunto de medidas destinadas a modernizar a economia do país e também democratizar o seu sistema político, como o fim da corrida armamentista, que perdurava já por décadas, e uma aproximação mais intensa com os Estados Unidos. Inclusive, essa aproximação acabou lhe rendendo em 1990 o Prêmio Nobel da Paz. Mas no plano interno, seu governo se tornava cada vez mais impopular. Trocando em miúdos, a Guerra Fria estava prestes a ter o seu fim. Bem louco. As medidas mais importantes tomadas aí pelo tiozão ali que tinha um mapa mundi na testa foram a perestroika e a glasnost. Eu não entendi
entendi o que ele falou. A perestroika, que em russo significa reestruturação, incluía mais autonomia das empresas estatais e estimulava a abertura de pequenos negócios familiares, como lojas, restaurantes, enfim. Já a glasnost, que significa transparência, estabelecia algumas liberdades políticas e direitos individuais aí para o soviético. Com essas reformas, a censura à imprensa e aos meios de comunicação foi reduzida. E claro, foi um tiro no pé, pois também foi permitido críticas no governo. Os dissidentes presos foram soltos e as estações de rádio estrangeiras puderam ser ouvidas na União Soviética. E aí, meu irmão, já era. Em 1989 ocorreram aí as primeiras eleições livres, que políticos independentes do Partido Comunista puderam se candidatar. As reformas então estavam promovendo a abertura política do Oriente e também o início da dissolução do Bloco Oriental. Por causa do desenvolvimento econômico inferior à economia da Alemanha Ocidental, parte da população de Berlim Oriental, insatisfeita aí com a forma de governo imposto pela União Soviética, começa então a fugir para Berlim Ocidental, pulando o muro mesmo. A economia da Alemanha Oriental apresentava aí altos índices de dívidas com os bancos. A infraestrutura do país estava sucateada e a demanda da população pela unificação da Alemanha e pelo restabelecimento da democracia já estava aí aumentando à medida que o colapso do socialismo estava evidente. Com protestos que alcançaram milhares de pessoas, o muro caiu oficialmente no dia 9 de novembro de 1989, quando um anúncio feito por engano pelo porta-voz aí do Partido Socialista Unificado da Alemanha sobre a abertura das fronteiras acabou levando a população a se mobilizar e lotar os pontos de fronteira por iniciativa própria. E com isso eles começaram a pular o muro e começaram a derrubar. A partir daquele momento caía o muro da vergonha e a unificação da Alemanha seria conquistada somente no ano seguinte, lá em 1990. E em 1990, com a liberdade do Bloco Oriental, os países aí da área de influência soviética iniciaram um processo de autonomia política também. Os países bálticos deram o pontapé inicial e declararam-se independentes da União Soviética, motivando aí então outras repúblicas a reivindicarem também a sua soberania. Por causa disso, o Gorbachev propõe um novo Tratado da União. Com esse pensamento mais pra frentex, ele decide aí que cada república teria o direito de optar por meio de decisão popular, de voto mesmo, se gostariam ou não de continuar integrando a União Soviética. Aí, meu irmão, já era mesmo. Os conservadores do Partido Comunista botaram a culpa no Gorbachev pela decadência aí da União Soviética. Em paralelo a isso tudo, rola as eleições para a presidência na Rússia. E se aproveitando da sua alta popularidade, Boris Yeltsin, ao assumir a presidência da Rússia, cria uma nova entidade no espaço da União Soviética, a Comunidade dos Estados Independentes, que inicialmente era formada por Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. E logo depois todas as outras repúblicas soviéticas acabam ocupando o vácuo aí no espaço geopolítico que até então era da União Soviética. E numa tentativa desesperada de tentar desfazer o que o presida fez no país, os comunistas arquitetam então um golpe de Estado que acabou dando muito ruim. Com o apoio da comunidade internacional, principalmente dos países ocidentais, claro, o plano de golpe acaba sendo desmantelado e o Partido Comunista é responsabilizado aí por crime de lesa pátria. E ele é impedido de funcionar em todo o território soviético. Além disso, os sindicatos e os órgãos dirigentes aí ligados aos comunistas também foram dissolvidos. E assim acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro país comunista da história, passava naquela noite de 24 de dezembro de 1991 a ser somente isso mesmo, história. Em transmissão nacional de TV, Mikhail Gorbachev faz o seu discurso de renúncia. E nesse discurso ele diz que devido à criação da SEI, que substituía a importância da União Soviética, ele não teria outra coisa a fazer senão renunciar. Nas ruas de Moscou, a renúncia de Gorbachev foi recebida assim com frieza, sem festa, sem manifestação, mesmo porque para muitos ele era considerado um herói, pois interrompeu a Guerra Fria, afastou a hipótese de guerra nuclear, entre várias outras coisas. E aí na penumbra, sem hinos, sem cerimônias, parte para sempre um sistema que já foi temido, que já foi amado, que já foi adiado. Acaba aí a União Soviética, acaba a Guerra Fria e também acaba o mundo bipolar. E aí, gostou dessa aula? Então agora é a sua vez de imitar. Clica nesse card aqui do lado que eu coloquei aí na descrição dele várias listas de exercício para você testar o que aprendeu. Você vai responder as questões e eu já te deixei lá se você acertou ou se você errou, beleza? E claro, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e chamar a galera
toda para vir ser aluno, pois é isso que me incentiva a gravar cada vez mais vídeos para você mitar em geografia. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau!